Bom dia pessoal. Ah, Esperando então a galera entrar na live. Primeira live do mês de maio, né? Primeira live do mês de maio da Golfit. E hoje a gente vai falar com o César. Que já tá aqui, ó. Vou só esperar entrar. Opa, Opa, César. e Bom aí, dia. beleza? Tudo beleza? E Tá ó. contigo, tudo bom? Bom, primeiro, dar um feliz Dia das Mães, né? Para todas as mães aí do grupo, aquelas que têm mães, aquelas que são mães e aquelas que também almejam ser mães, né? Opa, isso aí. E, pô, obrigado pelo convite. Eu fiquei bem feliz de receber o convite de vocês para a gente trocar uma ideia, trocar experiências, contar um pouquinho do que acontece aqui em São Paulo, saber das coisas Aham. aí em Santa Maria também. Que a gente que agradece a disponibilidade de tempo e, enfim, trocar ideia é sempre bom, né? Tu consegue me ouvir bem, César? Tá me ouvindo bem? Tá, beleza. E também o pessoal que foi entrando aí na live também vai dando um joinha se consegue ouvir bem, vai falando aí pra gente poder se organizar. Mas, César, a gente que agradece aí a tua disponibilidade, né? Teu tempo aí, né? Trocar ideia é sempre bom, é sempre necessário, né? E para a gente que teve a oportunidade de te conhecer pessoalmente um tempo atrás e poder agora de novo conversar contigo é sempre bacana, né? Tem muitos alunos nossos, né? Que tem, e inclusive a gente, enquanto assessoria, a gente tem a MPR e os profissionais da MPR como referência, né? Então é uma oportunidade de ouro mesmo, né? Valeu mesmo aí por dispor do teu tempo, tá? Pô, eu que agradeço. Prazer, sempre. Beleza. Então, galera, o César. Então, como eu falei, o César, a gente se conheceu um tempo atrás aqui em Santa Maria, né? Para quem não sabe, enfim, quem não sabe, vou falar, né, César? Você é namorada da Filipa, e a gente também já fez uma live com a Filipa antes. Ela, inclusive, está aqui em Santa Maria, eu imagino, visitando a avó, né? Sim, Visitando a sim. família. Então a gente se conheceu um tempo atrás aqui em Santa Maria, né? Então, para quem não conhece, César, por favor, te apresenta quem é o César. Bom, Fica à vontade. 40 anos, sou natural daqui de São Paulo, vivi grande parte da minha vida em São Paulo. É, trabalho na NP há 20 anos. Comecei estagiando quando a NPR era muito menor do que ela é hoje, ela era menos do que a metade. Então, foi um negócio muito legal. Sou professor de educação física, formado pela FMU, tenho pós-graduação em treinamento esportivo lá nos Estados Unidos e fiz especialização em psicologia esportiva aqui também em São Paulo há uns anos atrás. Sou maratonista, já fiz Ironman, não sou mais triatleta, apesar de estar nessa época aqui da quarentena aqui em São Paulo, voltando a pedalar, muito mais aeróbio, né? Tenho visto, a gente tem acompanhado aí os treinos de bike também. Eu ia te perguntar depois, né? Eu não sabia que você corria e pedalava e não sabia do Ironman também. Pois é, eu fiz Ironman em 2002, porque foi assim que eu conheci o Marcos Paulo, na minha época de faculdade, no primeiro ano, que foi em 98. Eu fui pesquisar um pouco mais, porque eu sempre nadei, né, meu histórico é da natação, e eu queria entender um pouco mais, porque tinha um cara da minha classe que falava que era legal pra caramba, só que o que eu queria mesmo de conteúdo era o ciclismo, né, porque a gente não tem muito difundido. Na universidade não tem. Exato. E aí eu fui buscar informação na internet. No início da internet, aquela discada que você ficava na madrugada para pagar uma Aham, hora. pagava um pulso. É. E saíram dois nomes. Um que era o Alexandre Manzan,
que é um mega triatleta até hoje, e outro que foi o Marcos Paulo. E aí eu vi que ele estava no Projeto Aqua, que era uma academia perto da minha casa, que hoje o nosso escritório ainda é próximo, mas não existe mais essa academia. E eu fui lá conversar com ele e, pô, ele me fez começar a treinar. E era muito engraçado, porque os treinos de natação eram às 6 horas da manhã. E, basicamente, o cara só abria a porta de vidro e deixava, né? Não tinha catraca. Então, ele assim, César, fica tranquilo, cara. Chega aqui às 6 horas da manhã que você vai nadar, tá tudo beleza. Aí eu, porra, mas, cara, não tem grana, porque na época de faculdade eu tava bem ferrado de dinheiro. Minha tia e meu tio me ajudaram a pagar a faculdade, meu pai estava desempregado, com dívidas e tal. E, pô, ele chegou e falou, cara, eu não quero te cobrar, vou te cobrar, tipo, uma merreca pra você treinar, mas eu quero que você treine com a gente. E vem nadar aqui. Eu falei, cara, mas e pedalar? Pô, na hora que você terminar de nadar, sobe ali e faz ergométrica. Então eu fazia bicicleta ergométrica na época. E no final da conversa foi assim, pô, gostaria que você viesse trabalhar um dia comigo. Isso ficou na minha cabeça, sabe? Tipo, por um bom tempo. Até o dia que ele me chamou. Pô, chega aí, tô precisando conversar contigo. E na época só eram 2 sócios, ele e o Fábio Rosa. O Fábio Rosa, quem conhece ou quem não conhece, primeiro que ele não tem Instagram e odeia mídia social, tá? Eu, eu, eu já vi, já percebi isso aí. Você já viu a live do Fábio, já, da MPR? Esse é Não. o... Tá? E assim, eu respeito ele como treinador, é um mega treinador, mas assim, não é um cara que tenha essa desenvoltura para falar em mídia social, não gosta. E ele, pô, fui lá conversar e ele se sentou assim, ficou olhando para mim e falou, então, você tem certeza que você quer começar a trabalhar aqui? Tenho. Pô, mas você tá sabendo que você vai ser estagiário, que você não vai ganhar nada. Tenho. Você tá sabendo que você vai se ferrar pra caramba, que você vai trabalhar. Beleza, tipo, porque eu comecei a enxergar naquela época o que poderia virar a MPR, graças Sim. à MPR. Mas é isso, cara, meu histórico é esse. Tem maratonas, minha melhor é 2:57:53 e a última que eu fiz agora, 2:58:32, que foi agora... Em Sevilha? Não, 25, 2:58:25, que foi Sevilha, pelo fato de eu estar inscrito em Tóquio, eu e a Luísa, né, a Filipa, que todo mundo conhece como Filipa, nós estávamos inscritos e nós recebemos a confirmação de que ela tinha sido cancelada a prova e, pô, eu falei, vamos para Sevilha? Tipo, você pode? Primeiro que você pode, posso. Pô, Marcão, aconteceu tudo isso. O legal é que hoje nós somos 4 sócios e nós temos uma equipe de professores, né, uma equipe grande. E ele falou, cara, toca a tua vida, vai lá, antecipa uma semana as tuas férias e vai, né? E aí foi o que a gente fez e acabamos correndo Sevilha, que eu acho que foi uma das últimas, a última grande que a gente sabe foi Los Angeles, e aí depois acabaram todas as provas. E foi isso. Então, gosto de fazer maratona. Eu já fiz meia, já fiz 10 quilômetros, 5 quilômetros. Faço sempre que eu posso provas, não demasiadamente, mas faço. E, enfim, sou um apaixonado por corrida e acabei trabalhando com isso e estamos aí. Que massa. Legal na tua história, esse início na corrida, no esporte, assim, na corrida, né? Essa, entre aspas, adoção do Marcos Paulo, né? Porque ele, cara, foi um paizão, te puxou ali, se não, vem comigo, né? Sim. Eu agradeço muito a ele, ele é um mega cara, tipo, admiro ele como profissional, porque ele teve uma visão há 25, 30 anos atrás de um negócio. Vi várias fases de Marcos Paulo, hoje eu acho que está numa fase muito melhor. Já começou assim, ele não é um cara jovem, então, sendo isso, é muito mais difícil de ter novas atitudes, novas formas de pensar, mas ele está sempre aberto. Me deu a oportunidade de ser sócio,
deu a oportunidade do Emerson também, que trabalhou com ele lá no Pão de Açúcar Clube. Então, assim, cara, não tem nem o que falar. Ele é um paizão, é um cara que me mostrou tudo. A gente tem um contato muito próximo, tanto que eu quase esqueci que a gente estava pedalando. Foi o tempo de terminar, dar uma secada no rosto. E ele me mandou mensagem, ele me ligou. Eu falei, cara, eu tô pedalando, na hora que eu terminar eu te ligo, então eu vou ligar daqui a pouco para ele. Então a gente se fala muito e a gente troca muita ideia, cara. Isso é bem legal. Muito massa. Cara, voltando um pouco aí na tua história, então tu falou de todas as maratonas e tudo mais. Como é que foi a tua primeira maratona? Como é que foi assim a experiência da primeira? Como é que tu decidiu, poxa, agora eu vou para fazer maratona? Como é que foi isso aí? Cara, vamos lá. Não me orgulho de falar isso e hoje eu sei que é muito errado, tá? E não aconselho a ninguém, mas a minha primeira maratona foi no Ironman, foi em 2002. Foi no Ironman? Puxa vida. Como é que aconteceu a história do Ironman, cara? Eu dava muita aula de personal nessa época, tá? Não era o César sócio da MPR, eu era o Sim, professor da MPR. Então, a forma de ganhar dinheiro naquela época era ficar dando aula de personal. Então, eu dava, sei lá, 3, 4 aulas de ciclismo toda terça, toda quinta, davam 120, 130 quilômetros. Aí depois dava aula de corrida segunda, quarta e sexta. E na sexta tinha um aluno que estava treinando para a maratona de Paris, eu me lembro bem, que é em abril, né? E então eu fazia os longos com ele toda sexta-feira. E aí me deu o estalo de, cara, já que eu estou fazendo os longos com esse cara, tal, não sei o quê, por que eu não vou fazer o Ironman? Porque na época eu estava muito mais entretido com o triatlon. Eu comecei a praticar triatlon em 98, 99, por causa do Marcos Paulo. E, cara, eu fiz muito short, muito olímpico. Na época não existia o 70.3, que é o meio Ironman, né? sim, Alguns meios Ironmans aconteceram aqui em São Paulo. Não sei se você conhece o Tubarão, nutricionista. sim. Então, o Tubarão é um cara que é da USP, do corpo docente da USP. Então, ele programou um meio Ironman lá num domingo, com a USP fechada, para coletar sangue, coletava mesmo, tá? Sangue na veia mesmo, para fazer estudo. E, cara, eu falei, cara, pô, deixa eu ver como é que é um Ironman, então, né? Então, Vou lá experimentar isso aí. depois de ter feito muitas provas, cara, eu acho que vamos lá ver o que rola. E aí foi a minha primeira maratona, foi lá. Não preciso nem falar o quanto foi o tamanho do cabo, né? Porque, pô, você não tem experiência de correr os 42 quilômetros puro. Imagina dentro do Ironman. Cara, eu sofri pra caramba. Na época, a gente tinha muito menos informação, então, cara, eu tomei, sem brincadeira, durante a maratona, eu acho que eu tomei 4 Advil, o líquido gel. Hoje, cara, a gente sabe que não se deve tomar medicamento durante a prova. Cara, eu tomava e parecia jujuba, sabe? Você colocava na boca porque não tudo travado. Então foi uma experiência bem difícil, mas prazerosa. E por incrível que pareça, no dia seguinte eu não tinha dor nenhuma, mas eu peguei bode de comer. Na época, a Power Gel estava no Brasil, né? Pela Nestlé. E, cara, não aguentava mais ver barrinha da Power Bar. E vim fazer a minha primeira maratona, só maratona, em 2004, com uma aluna. Então eu fui de personal, ela me contratou para correr a prova com ela, foi Chicago. Eu corri Chicago 5 anos consecutivos, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, De 4 a 7 eu corri com aluno, então eu corri 4 vezes com aluno, os meus alunos pagavam para eu ir para correr com eles. E a primeira de 2004 foram 4 horas e 50 de prova que ela fez, porque também era a primeira dela, ela queria realizar o sonho. sim. E, cara, doeu muito,
doeu muito, porque no dia Imagina. já estava acabado, né? Então, foi isso, sabe? Tipo, a experiência foi essa. Eu já tive experiências ótimas de maratona, já tive experiências péssimas de maratona. Maratona super treinado, maratona destreinado, e eu falo, cara, maratona não é uma brincadeira. Hoje eu sei disso, eu passo esse conhecimento, eu tenho que passar, né? Porque eu sei o quanto é difícil, sabe? Tipo, o quanto que isso é penoso e as pessoas muitas vezes, né? Eu acho que vocês têm isso também. Quantas vezes que algum aluno não falou assim, ah, não corro mais, correu a maratona e falou, não corro mais, porque isso foi traumático para ela. Sim. A culpa não é da maratona, a culpa é tua, porque você não treinou o suficiente para estar naquele nível da maratona. Porque ela não veio te abraçar. Eu falo, bebida alcoólica não vem te abraçar, você que vai até ela. Então você pagou, você fez, você se disponibilizou. Então, assim, leve a sério, porque, cara, pode ser uma experiência muito legal que você vai querer fazer para a vida inteira, ou extremamente traumática que você nunca mais vai querer fazer. E eu quero só trazer a parte boa da maratona. Complementando, né, a tua fala, é perfeito o que tu falou. A gente tem, eu tenho experiências assim com alunos e atletas assim que no processo de preparação, né, de evolução dentro da corrida, muitas vezes pensam em pular etapas, né? Então, assim, num tempo muito curto de entre o início da corrida, né, da prática desportiva da corrida, já está pensando lá em fazer a maratona. Então, eu falo, poxa, espera um pouco, vamos amadurecer um pouco mais o teu corpo, vamos, né, explorar um pouco mais outras distâncias, 10, 21, vamos fazer mais meias maratonas, né? Então, não é tão, não é tão simples assim, né, ir para maratona sem essa rodagem, sem essa experiência, né? Então, eu sempre pergunto também, só, qual experiência tu quer ter? Ir para maratona, qual é a tua experiência que tu quer ter, né? Tu quer ter uma experiência boa, uma coisa que seja legal e que tu lembre, né, e seja bom e que tu tenha vontade de fazer outras, ou tu quer ter uma experiência traumática, uma coisa ruim, né? E tu vai lembrar somente e somente do lado ruim e não vai querer, sei lá, fazer outra maratona. Isso é recorrente aqui também, né? Em alguns casos. Eu acho que é recorrente o ser humano, principalmente na geração em que nós estamos, né? Que é a geração que tudo acontece para amanhã. Então, assim, É verdade. eu levei 20 anos de carreira para estar no ponto em que eu estou, né? Mas hoje eu vejo profissionais que saíram da faculdade querendo ser o cara, o extraterrestre que vai ser o melhor cara do mundo em um curto espaço de tempo. E eu vejo isso também nos nossos alunos, né? Tipo, pô, comecei a correr, dali um ano, cara, não, quero uma maratona. Meu amigo, quantos 10 quilômetros você já fez? Ah, 2. Você já fez alguma meia? Não. Então, assim, cara, não é querer podar você da tua vontade, mas assim, olha, existe um processo, existe um caminho que você precisa seguir para que isso aconteça da melhor forma possível. E eu sempre falo para os meus alunos, cara, eu quero te ver com 70, 80 anos correndo. Se você fizer um negócio como esse, você aumenta as chances de você se lesionar, você aumenta as chances de você ter o que a gente chama na psicologia daquele burnout, né? Que o cara não quer mais fazer aquilo. Cara, e não é isso. Eu sou um promotor de saúde, eu não sou um cara simplesmente um treinador. Você não está me pagando, só porque você pagou é açougue, dá 1 quilo de picanha que você leva. Não é assim. Tipo, e várias vezes eu já tive discussões com alunos que o cara falou, então tá bom, para de treinar porque eu vou pro cara aqui do lado que me treina. Beleza, tipo, cara, a consciência tá tranquila, É isso aí. eu não vou te passar e nem falar aquilo que eu não acredito, entendeu? Então tem, do mesmo jeito que a gente está falando de fazer uma maratona rápido, hoje está muito grande o sonho do sub 3, né? Ou o sonho da sub 3 horas para muita gente. A gente trabalha com esse público. Cara, o cara fala, não, mas eu vou fazer sub 3. Cara, não vai fazer. Agora você não vai fazer. Você quer? A gente vai montar uma programação. Porque o meu sub 3 não passou assim.
entendeu? Então, assim, e outra, a gente tem que entender que cada pessoa tem uma capacidade, cada pessoa vai ter um amadurecimento, um processo para chegar naquilo ali, e muitas pessoas vão chegar, e outras, e maior parte delas não chegará, né? Então, Uhum. cara, as pessoas estão acelerando processos, e essa fase aqui que a gente está vivendo desacelerou tudo isso, né? Então, É assim, verdade. tá treinando, né? Vocês estão voltando a treinar, porque aí tá podendo treinar, né? Aqui em São Paulo não é proibido treinar. A recomendação que eu dou e a nossa a MPR, que em São Paulo é mais complicado, né? Mas tem muita gente correndo na rua. Cara, os parques estão fechados. Para você ter performance nesse momento, correr nas avenidas. Aí vai ter farol, você vai parar. É uma coisa muito mais vagarosa, não é uma coisa muito rápida. E, pô, eu acho que vai dar uma amansada nessa parte de tipo, ansiedade das pessoas quererem fazer as coisas muito rápidas. Ô Neto, deixa eu só. Aqui, ó, tem a Marcela. Sim, sim. Eu já ia chegar lá, na pergunta da Marcela. Perguntou sobre a Operação Portuga. Operação Portuga. O livro Operação Portuga, eu acho que até no livro, ou nesse, ou no outro do Serginho lá, o Boston, o mais longo das maratonas, que ele cita você no livro e ele cita o nutricionista do Tubarão. Eu só não me lembro em qual dos dois ou nos dois. Eu acho que você é citado no Boston. É. E o Eu não Tubarão entra no Portuga. Se não me engano, é isso aí. Isso, porque, bom, contar um pouco da história, né? Antes, o Serginho cara, é um cara muito parceiro nosso e adora correr. E o negócio dele era escrever sobre futebol. Um mega maníaco de futebol roxo. César, deixa eu só te interromper um pouquinho. A fala tá um pouquinho cortada. Eu não sei se tu consegue ir, talvez aproximar um pouco mais, aí acho que fica melhor. Vamos ver Melhorou? agora. Acho que sim. Peraí. E aí, melhorou? Agora sim. Agora melhorou Ah, muito. então beleza. Então vamos no fone. Vamos lá. O Serginho, maluco por futebol, Marcos Paulo, maluco por futebol, e além dessa paixão futebol, o Serginho gosta de correr. Falando um pouco sobre a Operação Portuga, eu era personal do Guto Urquiza, que é um Um dos um dos caras citados do isso, livro. do livro. E a minha. Pô, que bermuda style, hein? Que bermuda style essa daí, hein? Ah, gostou, viu? Esse É, livro, para quem. é esse livro aí. Eu recomendo todos que gostam de corrida, leiam, porque a corrida ela é coadjuvante na história. É mais sobre amizade. Total. Né? Perfeito. Ó o Gutão aí, ó. Entrou Olha ele dentro aí, da ó. mesa, olha aí. E Mas, eu na época era personal do Guto e é, eu ajudei ele no processo, né, na parte de fortalecimento e dava os treinos de corrida para ele também. Conhecia todo o grupo e conhecia o Felipe, Felipe. que é o Felipe Wright, e eu dava aula para Verônica. A Verônica é a irmã do Felipe. Então, assim, é uma história que para mim mexe muito, né? A história da família Wright. E não vou dar spoiler, mas quem depois lê o Pois é. livro, enfim, foi isso. Então eu não fui citado no livro da Operação Portuga, mas Mas eu viveu, né? vivenciei, participei de todo o processo, sou mega grato a isso daí, Gutão, Mas, show de bola. E como eu falo, é duro porque a coisa mais marcante foi a história da família Wright. E aí, o livro de Boston
né, do Serginho também, eu tava Aham. lá com o grupo da MPR, né? E aí tinha uma galera Isso. querendo correr sub-3 lá, e aí eu conversando com o Serginho e a gente, sabe, sempre trocando muita ideia, porque era a minha primeira vez que eu estava indo para lá, eu não conhecia a prova, nunca tinha feito a prova. A prova, ela tem ela é trick, né? Ela tem umas artimanhas ali para se fazer uma boa prova ou não. E tinha um grupo de alunos ali, de atletas, que tinham essa artimanha e outros que não tinham. Então era aquela pegadinha e a gente conversando sobre isso, e por isso que ele me citou no livro de Boston. Isso aí. Eu lembro, talvez, eu não me lembro exatamente o que que era, mas acho que era pelo um fator climático que tinha mudado, e, enfim. Ah, não me lembro Não, muito e bem, mas tinha de tudo, porque ali, naquele ano que eu fui, fez um mega calor, né? Que assim, pro brasileiro a gente espera o frio, mas estava mais para quente, né? E outra coisa que era assim, tinha gente que estava arriscando, que não estava tão preparado para. Não é uma prova fácil de se fazer, sub-3 ali. É possível, o cara que tem já sub-3 ali, dá para fazer sim, não é impossível de fazer, mas como eu falei, ela tem umas pegadinhas ali e eu, graças a Deus, o ano passado eu tive a oportunidade de fazer a prova e agora eu quero fazer ela novamente, porque eu quero fazer ela bem feita e dá para uhum. fazer um sub-3 ali, dá para fazer um bom tempo, sim. Não é fácil, mas dá para fazer. Mas é mais fácil do que Nova York. Cara, não é fácil fazer sub-3. Fica falando assim, parece que tá louco, cara. Falando em sub-3, eu não posso deixar de citar aqui os meus colegas, irmãos de vida e de trabalho, o professor Márcio, o professor Alexandre, aqui, que você conheceu também. Sim. E você estava falando antes do sub-3, de treinar para fazer maratona e das dificuldades, e eles estão. Ano passado, o Márcio treinou muito, e o Márcio tem bastante. Ele é aí de São Paulo, de Bragança, né? Morou em São Paulo muito tempo. E ele, desde o ano passado, ele já tem, acho que uns 15 ou 20 anos de experiência também com a corrida, né? Como professor e como corredor. E ano passado ele tentou a primeiro sub-3 dele e fez 3 horas e 6 segundos, né? Então bateu na trave. E ele e o Xande esse ano estão num projeto aí, estão num projeto de fazer sub-3, né? Também, né? Continuar com essa pegada, com esse sonho aí. Mas aí, em função do Covid, enfim, as maratonas, aí eles iriam fazer em Porto Alegre, iam tentar em Porto Alegre, né? E aí, enfim, foi tudo meio cancelado. Então, quero deixar registrado aí o esforço e o treino dos colegas. Que Sim, não é sim, sim. barbada, não é fácil isso aí. Cara, o mais legal é É o o processo. processo, não é? Tipo, a gente vai aprendendo tanta coisa nesse processo, a gente vai criando resiliência para tanta coisa, e aí a gente consegue levar um passo a mais, entendeu? Então, entender isso, e as pessoas precisam entender que o processo ele é prazeroso. Ele vai ter um resultado a longo prazo, não vai ser a curto prazo, e, cara, eles vão fazer, né? Só que assim, a gente sabe que muitas vezes, na hora que a gente coloca uma meta, você não bate a meta logo de cara. Você vai ter vários percalços, você vai ter vários niveizinhos que você vai subindo, e, cara, vai acontecer? Vai. Mas a gente não tem certeza de quando. O que a gente pode fazer é nos prepararmos da melhor forma possível e, cara, contar que a gente tem essa capacidade sim. Então eles Isso. vão mandar, eles vão fazer, tenho certeza. Não, sim. Eles eu tenho certeza. E César, me fala assim, cara, qual foi a tua melhor maratona? Não em tempo, talvez tenha sido também a melhor. Mas assim, cara, qual foi a tua melhor experiência com prova? Cara, minha melhor experiência com prova, eu vou falar que para mim são duas, tá? São duas. Sem sombra de dúvidas, a relação tempo para mim faz diferença. Então, Berlim foi uma prova animal. Tipo,
tinha ido trabalhar, tinha já ido... Ano passado? Ano retrasado, 2018. E foi meu melhor tempo. Foi o projeto lá do Speedrunners, que esse ano foi cancelado. Ele aconteceria de novo, mas foi cancelado por causa da pandemia. Então, por conta do tempo, cara, Berlim, com certeza, ela tem um lugar especial e a cidade eu acho sensacional. Mas uma prova que me surpreendeu como um todo foi Londres. Pelo público. Eu tive a oportunidade de correr no início de 2018 também, né, que foi em abril. Fiz caridade. Estou buscando as majors. Falta só Tóquio. Cara, Putz, seria esse ano, né, então? Era esse Seria ano. esse ano. Fechar as 6, né, as 6. Exatamente. Cara, Nova York eu fiz o ano passado, né? Fiz em novembro do ano passado. E todo mundo que fez Nova York, que faz Nova York, fala, cara, é impressionante, é muita gente torcendo, blá, blá. Sim, é verdade, tem muita gente torcendo, os bairros realmente saem na rua. Porém, a gente tem a coisa dos Estados Unidos, que são aquelas avenidas largas, né? Então, cara, eu não ficava muito próximo eu ficava na bendita Blue Line, né? Tentando percorrer o menor caminho possível. Só saía dela se fosse beber água e voltava. E Londres, eu não estava tão bem preparado, né? Nova York eu estava melhor preparado. E, cara, Londres, as avenidas chegam um momento que elas não são tão largas, né? Elas são mais estreitas. E aí eu falo, cara, deve ser sensacional. Eu não gosto de futebol também, mas eu falo, deve ser sensacional você jogar no Maracanã cheio, mas o Maracanã, ele é muito grande. E deve ser sensacional, são duas sensações diferentes, você jogar na La Bombonera, que tem a metade das pessoas do Maracanã, só que elas estão em cima de você. Em cima de... Exato. E Londres eu senti isso, entendeu? A torcida, ela é muito grande, porque Londres, quem não sabe, é uma prova que ela é muito mais beneficente do que qualquer outra coisa. Os caras querem que você doe dinheiro, tanto que eles levantam, arrecadam um valor absurdo todo ano. E então as pessoas estão na rua porque elas estão querendo ajudar, né? Então, assim, as instituições estão lá, eles mexem muito com o público. E, cara, foi uma sensação muito maluca. Eu achei animal. Mas, cara, cada prova é uma prova diferente. Nova York, assim, chega um momento que você pega a ponte, né? E não pode ficar torcida, e aí fica aquele silêncio, aí só ficam as passadas. Tum, 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 tum. Londres, por exemplo, você passa a Tower Bridge, que é a grande sensação ali. Cara, tem nego pendurado no negócio, sabe? Eles deixam as pessoas ficarem na ponte. Então é muito mais legal. Na minha opinião, foi muito mais legal. Ah, que massa. Essas duas eu ainda não fiz, mas ainda não. Se Deus quiser, aí ao longo da minha vida eu vou fazendo. Tem que fazer com calma também essas coisas, Isso. sabe? Porque chega uma hora que, puta, primeiro, é uma grana investida muito grande. Então você tem que estar bem financeiramente para poder fazer um negócio desse. E outro que cansa também, né? Às vezes faz 2, 3 no ano, puta, tem uma hora que você chega, ó, tô cansado, preciso dar uma folga, preciso dar uma descansada para conseguir ter aquela vontade de novo de treinar bem. É bem por aí. Eu particularmente tenho a ideia de num projeto assim de vida longitudinal ir fazendo as majors a cada 2, 3 anos, entre uma e outra fazer alguma outra prova aqui no Brasil ou aqui na América do Sul, que é um pouco mais perto, mas de uma forma longitudinal, mirando Boston lá na última, né, para ser a última. Mas você já fez Boston, né? Então fala da tua experiência aí com Boston. Mas antes, César, podemos responder a pergunta do Xande? Do Xande? Ele perguntou se realmente tem essa
no livro, assim, o livro Operação Portuga, ele fala bastante dessa disputa, de uma coisa assim, claro, de uma forma bem saudável, né? Mas uma busca incessante pela performance, uma coisa bem mais performática, né? Como é que tu vê isso dentro da assessoria, dentro do... Enfim. Cara, bom, a MPR tem um tamanho considerável, né? Consideravelmente grande. Não tem, tá? Como falar que as pessoas não são competitivas, porque eu acho que o ser humano é competitivo muitas vezes, ele não admite ser competitivo, mas sim, como a gente tem um N de alunos muito grande, a gente tem uma fatia dessas pessoas que são extremamente competitivas, sejam competitivas com eles mesmos, que é a grande maioria, mas tem gente que quer competir contra alguém, né? Tipo, como se fosse uma coisa de briga, sabe? Tipo, pô, eu quero porque eu quero fazer melhor, porque eu quero mostrar para o cara que eu sou melhor. E isso daí é de ser humano. Agora, o Marcos Paulo é um cara que gosta de competição, né? E a gente tem alguns grupos que a gente consegue fazer isso. Então, a Operação Portuga foi mais ou menos isso, né? Que foi um grupo, né? Tinha um cara que era o Portuga mesmo. E aí o Marcos Paulo falou, cara, deixa eu cutucar esse cara, eu vou chamar os amigos dele para dar um pau nele, entendeu? Então, essa competição saudável, eu acho que é muito legal. Agora, a gente não incita, pô, vai lá, vai, faz seu melhor, vai, Não, vai, vai, sim. vai. E eu acho que vocês também têm esse fino trato de saber quais são as pessoas que querem e como você aperta ela. Porque tem pessoas que funcionam na base da bronca. Tem pessoas que vão funcionar na base do psicológico e assim por diante, né? Então, isso a MPR tem, a gente tem de tudo, mas assim, o nosso grande montante ainda visa qualidade de vida, ainda visa essas coisas, mas a gente tem uma boa parte que é performance e performance pessoal, mas tem gente que quer o algo a mais, sim. Hoje, por exemplo, Uhum. a gente já trabalhou até com triatletas profissionais, tá? O Marcos Paulo foi para 2 Olimpíadas como Sim, técnico, né? o técnico. Então, ele treinava atletas de elite performance profissionais mesmo. Tanto que um dos nossos sócios, que é o Emerson, era triatleta profissional, Profissional. vivia disso, isso, vivia disso. O Marcos Paulo era o técnico dele. Então, a competição está no nosso sangue mesmo, está no nosso DNA, mas a gente não fica incitando de uma forma não saudável. Perfeito, perfeito. O Guto até colocou que tem muita amizade antes da Amizade competição. antes. É, Aham. e o legal é que a gente criou, infelizmente esse ano não vai rolar, mas nós criamos um desafio do Sub 2,45 lá, que o Marcos Paulo criou. Sub 2,40, desculpa, Sub 2,40. Que o Marcos Paulo pegou os caras que são mais faca na caveira, que querem, né, que tipo, querem disputar, tal, não sei o quê. Pô, vocês querem? Então tá bom, vamos lá. Então vamos Tipo, lá, então. só que assim, a faixa de corte é essa, entendeu? Você não pode ter 2,57 para querer estar nesse grupo. Então, meu amigo, não vem chorar. Ou você vai mostrar que você tem 2,48, 2,47 para querer o 2,40, ou nem aparece aqui nesse grupo. E chamou os caras e a gente teve, sei lá, acho que eram quase 20 pessoas para fazer isso. Era um Legal. grupo. E Bastante antes. só que assim, Pauleira. eu quero ver o bicho comer, né? Eu quero, tipo, ver os caras treinando bem, mas em contrapartida, assim, ó, galera, se vocês não treinarem juntos, dificilmente vocês atingirão isso, né? Então, assim, hoje a gente sabe que os quenianos, que os etíopes treinam em grupo. São Sim, grupos muito parelhos, mas eles treinam em grupo. E você tem 10 grupos diferentes, e cada um tem um tempo diferente. Cara, o Kipchoge não atingiria os tempos e nem os feitos dele se ele estivesse sozinho, entendeu? Então a gente também perfeito. está mostrando que essa unidade ela tem que acontecer, porque senão não vai acontecer o resultado para ninguém ali, né? É, legal. Bem assim mesmo.
É. E César, Boston, como é que foi a experiência para ti? Vamos lá, Boston, cara. Boston, eu fui Sonhada, pela, né? Tão eu fui, sonhada Boston, assim. eu nunca tinha visto graça no negócio, tá? Então, assim, quero fazer Boston. Ah, tá bom, uma maratona como qualquer outra. É assim como se você falar, quero fazer Nova York, quero fazer São Paulo. Para mim era uma maratona como qualquer outra. Em 2017, eu fui com, tanto que foi do livro do Serginho, eu fui com o grupo para Boston. Quando eu entrei no avião, meu voo era São Paulo, Miami, Miami, Boston. Quando eu entrei no voo de Miami para Boston, eu já comecei a sentir que a prova era uma prova diferente. Então, um monte de gente com o casaco da prova, que é carimbado o negócio. Só que eu vi pessoas que tinham uns adesivos nas costas, desse tamanho assim, que tinham 20 adesivos. Então esse cara estava indo para o 21º ano, 22º ano dele. E, cara, todo mundo se conhecia no avião. Então, assim, imagina, de Miami você pegando um voo e os caras conversando como se fossem amigos de Sim. longas datas. Cara, eu falei, essa prova é diferente. Aí eu fui pra feira, achei sensacional, sabe? O clima, a energia. Fiquei no quilômetro 35. Depois eu te passo. Cara, tem um vídeo que é muito engraçado, porque tava rolando uma balada de uma fraternidade na frente do quilômetro 35. E balada. Tipo, meio-dia e os Pesado. caras. Não, e os caras manguaçando meio-dia e a fraternidade rolando. E de repente, no meio, que era do outro lado da rua, no meio da rua é o metrô de superfície deles. E tem uma divisória que não deixa você atravessar. Cara, quando passou o carro feminino, essa galera toda que tava na balada veio pra grade. Você não tem noção dos policiais malucos, porque tava passando trem ali. E os caras, E aí você vê, cara, tipo, as cidades, porque são várias cidades, né, que chega em Boston. São 7 cidades, se eu não me engano, 7 condados ali que chegam em Boston. Cara, as pessoas compram a ideia da prova, as pessoas têm orgulho daquilo ali. E são, né, 124 edições da prova. Então é muita história ali. E me deu vontade de fazer essa prova. Aí, quando eu saí de lá, eu falei, cara, eu vou buscar esse unicórnio. Só que quanto mais jovem você é, mais Mais difícil e mais difícil. rápido você tem que correr. Você entendeu por que que eu quero deixar por último, então, né? Entendi. Cara, e aí eu falei, eu quero buscar isso daí. E busquei no desafio lá do Speedrunners, que eu fiz o Sub 3, foi onde eu me Pegou qualifiquei. índice. Exato. E eu tinha 2 anos com essa qualificação, porque 2018 Berlim foi no último dia de inscrição para na janela de Boston. E eles permitiram que 2018 você poderia usar para Boston 2019 ou 2020, que era esse ano. Graças a Deus, eu escolhi no ano passado. Fui. A gente estava, eu e a Filipa, a gente estava começando o nosso namoro. E eu perguntei para ela se ela gostaria de ir. E ela falou: pô, não sei. Eu falei: olha, vai comigo, vamos, vai ser legal, vai ser uma viagem nossa, primeira viagem de corrida, tal, não sei o quê. Na verdade, foi a segunda viagem de corrida, mas assim, oficialmente ia ser a primeira Sim. viagem de corrida. E ela topou, porque bom, ela meio que toda hora ela tem o qualifying, porque a bichinha corre muito. Ah, tá louco? Pois é. Eu já tô correndo para não ficar atrás dela. E aí o que aconteceu? Cara, realizei o sonho. E
a gente é patrocinado da Adidas, né? Nós somos patrocinados da Adidas e a Adidas é a patrocinadora de Boston. Então, algumas coisas, a gente tem a Adidas tem o projeto Adidas Runners, que é um projeto mundial, e lá estava tendo muita ativação do Adidas Runners, e eu sou o head coach aqui de São Paulo do Adidas Runners, então eu já conhecia muita gente, então foi muito legal, porque eu voltei com uma mala de coisas da prova, porque os caras, eu tenho o Edu, que é um cara top, um brasileiro que trabalhava aqui com a gente, ele hoje da Global, e cara, ele me deu um monte de coisas, foi o tênis da prova, e tem um cara, não sei se vocês seguem ele, se chama Patrick, se eu não me engano é iRun26.2, o Instagram Caramba. dele. Acho que não. Depois eu te passo, mas é um Tá. cara que corre muito, muito. E eu tinha trombado com ele em 2018 em Chicago. E eu estava saindo para correr em Chicago antes da maratona e ele estava chegando no hotel dele. E eu parei, tipo, de correr. Falei, pô, Patrick. Ele ficou olhando assim para mim, pô, prazer, eu sou do Brasil, tal, sigo você no Instagram, aquelas coisas que você começa Aham. a cara crachar, né? Realmente você conhece a Aham. pessoa pessoalmente. E esse cara tava em Boston. E ele falou assim para mim, pô, legal de estar você aqui de novo, tal. Você já correu Boston? Eu falei, não. Ele falou, então, eu acho que é a minha sexta vez, negócio assim. E eu aprendi a fazer a prova. Então, a prova ela acontece assim, 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 faz isso, olha, é dessa milha até essa milha, é o principal, não faz a primeira metade forte, porque a primeira metade de Boston você desce e a segunda metade você Depois sobe. sobe. Então ele assim, cara, não, você não tem que fazer a primeira melhor meia da sua vida, porque você vai pagar os pecados lá na frente, tal, não sei o quê. Cara, e foi legal demais essa dica. E a viagem foi muito legal, porque tava eu, a Luísa, a Filipa, a Bruna Matoso, aí tava o Matheus, que é um amigo nosso, e a Sofia. Nós alugamos um apartamento, né? Então estávamos em 5 no apartamento e agregamos mais um sexto na noite anterior da prova. Então, nosso clima estava muito bom, porque todo mundo tinha se qualificado, todos iam correr, todos estavam na mesma pegada, sabe? Tipo, um clima Muito muito bom, massa. muito massa. Quem for para Boston fazer a prova, faça os 5K, que é no sábado, né? Porque sempre é numa segunda-feira, no sábado Sim. tem os 5 quilômetros. Cara, você já começa a ver que é diferente, porque eu corri os 5K mais forte do que eu deveria, porque eu já estava com uma lesão, eu já estava sentindo essa lesão, já estava meio que mancando, e, sei lá, corri para 4:30 os 5 quilômetros, né? O quilômetro. Aí, de repente, eu olho do meu lado, tinha um moleque de 8 anos, 8, 10 anos, correndo comigo para esse ritmo. E ele chegou nesse ritmo. E aí, tipo, um monte de crianças correndo para esse ritmo, sabe? Crianças. Por quê? Porque os pais provavelmente já estimulavam. Então Já estimulava. você já vê que lá o nível já é diferente. Na manhã da prova, cara, eu saí que nem um motoboy. Eu saí com roupa de borracha porque estava chovendo. A gente chegou, entrou no ônibus, dilúvio. Dilúvio. Meu medo era, e eles estavam colocando que seria igual 2018, que foi aquele mega frio, mega chuva. E a gente chegou na largada, parou, né? A largada em Hopkinton é uma escola pública e a gente ficou numa tenda que a gente chegou mais cedo porque a nossa era a primeira largada, né? Por causa de tempo, então quanto mais rápido você mais você vai para a primeira largada ou para a segunda largada e seu curral também vai ser mais rápido ou não. Uma coisa que você aprende lá é que assim, você não tem cara, você não tem cor, você não tem altura, porque você olha para o teu lado, assim, tipo, tem um tiozinho com número menor do que o seu, ou seja, ele corre muito mais rápido do que você.
Você tem um cara que não tem biotipo do seu lado e você vê que esse cara corre, né? E assim, sensacional a vibe da prova. Não tem o que explicar, não tem palavras. Eu acho que assim, toda vá para Boston. Deu uma Seja. travadinha. Opa, voltou? Agora deu. Voltou. Aí. Se você quiser ir para Boston, vá para Boston se classificando, ou comprando pacote, ou fazendo caridade. Gente, comprar pacote ou fazer caridade tá no game? É permitido? Então vai, tá? Se você quiser realmente ir, porque a prova é especial. Não recomendo ser a primeira prova. Eu talvez aí, se aquelas pessoas que buscam Six, deixa para mais para frente, mas para mim teve aquela coisa assim, eu queria fazer a prova e por uma questão minha, eu queria o qualifying também, entendeu? Então, eu não sei se eu vou correr 2021 ela, mas eu pretendo continuar fazendo o qualifying na minha idade para continuar podendo Para ir continuar quando eu indo. quiser. Quando eu quiser, exatamente. Que massa. Cara, eu espero um dia eu conseguir, né? E eu também tenho essa ideia de conseguir por índice, né? Apesar de saber que dá para ir de outras formas, né? A tua história e o teu relato é muito, muito rico, porque quem tinha vontade, como eu e como tantas outras pessoas, né? Aqui da nossa assessoria e de outras assessorias, da cidade, de outros, enfim, de todos os lugares, quando a gente escuta isso, dá muito mais vontade de ir, porque é muito rico de detalhes e a gente consegue quase que se transportar para lá e sentir o clima, né? Então, assim, eu espero um dia poder fazer. A tua história também, eu não quero dar spoiler, mas também parece bastante com a história do Serginho, lá no livro Costa Mais Longa das Maratonas, que ele tinha a oportunidade de ir de outras formas, mas ele escolheu ir da forma mais difícil, mas mais prazerosa. Então, que massa. Deve ser uma baita experiência e espero um dia eu poder fazer. A gente tem alguns alunos aqui que estão treinando para isso. O Márcio e o Xande também são os professores aí que estão à frente, encabeçando esse projeto do Sub-3, mas buscando índice para Boston. E espero que eu consiga e a galera aqui também consiga aí passar Não, por essa experiência fantástica. Mas eu gente, não tenho pressa, né? Tá boa. exato, não tenham pressa. A prova ela continua acontecendo, ela continuará acontecendo, ela é emblemática ali, ela é rica em história. Gente, ali teve o atentado, teve já um monte de coisa. Eu acho que eu tô sendo muito, eu sou muito honesto, eu sou muito realista. Eu acho que pela primeira vez na história não acontecerá Boston, que vai ser esse ano aqui, por conta do Covid. É, cara, ela é muito cheia de história, ela é muito rica. É, Quem uma prova quiser, quem Uma prova que quiser, não parou nem nos períodos de guerra, né? Desculpa te isso. interromper, mas só para complementar, né? Não parou nem nos períodos de guerra, ultrapassou um monte de coisa e é por isso que é tão valiosa, assim, né? Exato. Eu acho que eu não sei se na Apple Store, tá, tem aqui no Brasil, mas quem tem a possibilidade de ter a Apple Store nos Estados Unidos, existe um filme chamado Boston, o Documentário, tá? É, ele foi lançado em 2017, quando eu estava lá pela primeira vez. O Caio Amato, que hoje é o cara mais ferrado da Adidas, aqui ele trabalha na Global, lá na Alemanha, e eu tava lá e ele assim, e aí César, cara, você trouxe um smoking? Assim, como assim, Caio? Meu, eu vim pra prova, cara, eu trago moletom. Ele assim, não, porque tem a premiere do filme. Eu fui assistir a premiere do lançamento desse filme, que é o Nossa, documentário. mas Cara, foi assim, sensacional. E na hora que a gente. Não, ele me emprestou, imagina, ele tem uns 20 centímetros a menos do que eu, ele me emprestou a calça dele. O que você acha que aconteceu? Cara,
tava muito engraçado, porque, tipo, era uma mistura de calça social com tênis. Cara, eu dei muita risada nessa viagem, Se mas tiver foto, cara, manda aí. eu vou mandar a foto, cara, tenho com o Caio. Mas, assim, é sensacional esse documentário, porque todo mundo que assistir esse documentário vai ter mais vontade, aqueles que já têm vontade vão ter mais vontade, aqueles que nunca tiveram vontade terão vontade de correr Boston. Cara, é sensacional, porque conta a história da prova com, com os ex-campeões, com os caras que ganharam 3, 4 vezes, com o americano, com o japonês. Cara, é muito legal. É muito, muito, muito bacana. Beleza, vou pegar depois, então, contigo a referência e passar pro pessoal também da Golfit, tá? Pra quem puder ter acesso. Pegar o nome certinho para não ter. E Claro, passar claro, isso claro. também, tá? Claro, tanto que eu tenho no Beleza. meu computador e tá ali guardado. Tanto que antes da prova, eu gosto de ouvir uma playlist minha muito motivacional, né? E, cara, parei e comecei a assistir o filme para dar mais vontade ainda de fazer a prova. Dá uma instigada maior. Mas. Exato. César, deixa eu só te. A gente vai continuar. Eu não sei quanto tempo tu tem ainda disponível. Quando dá 1 hora, então a live ela é interrompida, né? E se cair, aí a gente retoma, tá? Tranquilo. Só para avisar aí pro pessoal também que quando cair a gente vai retomar e continuar, tá? Se passar aí. Cara, desafios como treinador, no geral, assim. Desafios como treinador, como é que tu vê essa importância? Eu sei que na nossa prática profissional também sou professor de educação física e a gente sabe a importância de ter uma boa orientação, uma boa periodização nos treinos para que os nossos alunos, os nossos atletas, eles atinjam os seus objetivos, né? Eu assisti um pouco da live que tu estava fazendo com, esqueci o nome dela agora, me desculpa, que era psicóloga agora. Com a Isso. Claudinha. E eu vi tu falando assim, cara, a questão de muitas vezes tu vê que tem o cara que não tem essas barreiras físicas, é totalmente mental, então assim, isso me chamou a atenção porque isso também entra dentro do nosso papel como treinador, né? Então a importância do treinador não só para preparar o cara fisicamente, biologicamente, mas assim, toda essa parte psicoemocional, psicossocial, até a tua carga de experiência para tranquilizar, para fazer com que ele tenha essa experiência positiva, tanto físico quanto mental. Então, assim, queria que tu falasse um pouco dessa experiência, né, dessa questão, dessa importância, né, enquanto profissional, né, para os alunos, enfim. Assim, quais são os meus targets como treinador, né, profissionalmente falando? Cara, é ser cada vez um profissional melhor, né? Eu acho que essa busca incessante de prestar um melhor treino, prestar um melhor serviço, uma melhor assessoria, né? Porque o que a gente faz é isso, é assessorar os clientes. E isso, para mim, envolve tudo, tá? Então, envolve novas tecnologias, novos sistemas de treinamento, novidades que possam sair. Não é a nossa área, mas a gente tem esse conhecimento, que é a área nutricional, o que está acontecendo, o que não está, materiais, tecnologia, né? Então, assim, eu estou aprendendo pra caramba nesse período aqui, porque eu tô correndo nessa esteira aqui. E, cara, correr na esteira é um negócio chato pra caramba. Eu nunca gostei de correr na esteira, só que agora eu tô ficando amigo da esteira. A gente tá começando a ter uma relação mais in love, entendeu? Mas, assim, isso só tá acontecendo por conta da tecnologia. Então, hoje, eu já há algum tempo, eu tenho já um potencímetro, não sei quantas as pessoas conhecem o Stride, que ele não é só um footpod, ele não conta só o número de passos, nem nada. Ele conta potência, né? Então ele é assim, ele começa a mostrar qual é o grau de força que você está usando em cada passada. Então, isso, por exemplo, para mim vai ser uma evolução da corrida, isso é muito novo, vamos ter que ter muito estudo ainda, mas eu acho que é o futuro da corrida, assim como foi do ciclismo. Hoje a gente tem
sistemas de treinamento, né? Plataformas de treinamento, seja o Swift, seja o Training Peaks, que assessoram o treinador, mas o fator humano, que é o treinador,